Bem, pessoal, uma confusão que às vezes as pessoas fazem é sobre a pandemia. Está perto do fim, não está? E às vezes você vê matérias falando, né, mesmo no jornal ou na televisão, dizendo que a pandemia está acabando, outros falando que está longe de acabar. Primeira coisa que vocês têm que entender é que há uma diferença entre Covid, né, o coronavírus, que é um consenso que a gente vai conviver por muito tempo ainda com isso, né? E da pandemia. A pandemia é uma coisa decretada pelo OMS. E a própria OMS, o secretário executivo, né, o secretário-geral, falou que a pandemia está próximo de acabar e provavelmente vai ser em 2023. Tanto que há vários locais, imprensa, na informação, que dizem que o grande debate vai acontecer nesse início do ano é justamente isso, é decretar o fim da pandemia. Mesmo com o aumento de casos da China, mesmo com algumas subvariantes que surgiram, nada disso mudou o contexto positivo de melhoria, pessoas vacinadas, menos mortes, menos internação. Então é um fato que isso está sim próximo do fim, né? O coronavírus não, porque a gente vai vendo surgir muita variante, subvariante, isso vai deixar um receio. Mas as características da evolução da ciência, que a gente entende melhor o vírus, já sabe fazer vacina, está fazendo um preparo de forma a atualizar quando for necessário, tanto que a vacina para Ômicron já sai atualizada pouco tempo depois do vírus dessa mutação. Então, muito provavelmente, a gente vai ouvindo cenário. Então, você, durante muitos anos, a gente vai ouvir, surgiu a nova variante, surgiu a nova vacina, vamos fazer isso, vamos vacinar, isso vai acontecer. A pandemia não, a pandemia mudou toda a logística do mundo, né? Com a série de consequências econômicas, de movimentação de pessoas, isso está assim perto do fim. Então, quando vocês lerem, quando vocês virem, né, prestem atenção nesse contexto, porque muitas vezes vão usar o termo pandemia como sinônimo da doença Covid-19, que ainda vai acontecer, né? Mas a pandemia sim está perto do fim e a própria OMS tem falado isso. Então, fiquem tranquilos quanto ao fim da pandemia, mas provavelmente o Covid a gente vai conviver, né? Isso é chato, mas não tem jeito durante muito tempo.